Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do CalabraCast. Hoje a gente vai falar sobre educação social. No último dia 19 nós celebramos com muita alegria na Rede Calabria o Dia do Educador Social. E hoje, para fazer um recorte, falar um pouco sobre esse tema, a gente sabe que a educação social é bastante abrangente na política de assistência social. Nós temos educadores sociais em diversos níveis da proteção social. Nós vamos fazer um recorte hoje com o CRAS Centro-Sul da Rede Calabria e convidamos aqui para participar conosco. Temos a honra de receber o Jean, que é educador social, e a coordenadora do CRAS, a Patrícia. Muito obrigado pela visita de vocês aqui na Rede Calabria. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Primeiramente, uma satisfação estar falando sobre o lado profissional, que é muito importante para a gente, não é uma questão apenas egóica, mas sim uma questão afetiva, sobre como a gente encara o nosso trabalho com seriedade e ética. Boa tarde, a gente que agradece o convite. Que legal. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu fui educador social durante 2 anos na Restinga, Eu comecei minha carreira na Rede Calabria com educação social, com trabalho educativo, serviço de convivência, então conheço bem como é que é, sei também um pouquinho dos desafios, E é justamente sobre isso que a gente quer falar hoje. Começar contigo, Patrícia. Enquanto coordenação, o que tu acredita que é o diferencial da educação informal, porque é muito associada também essa questão, esse paralelo do educador social com a educação informal. Como é que tu acha que isso traz benefícios para a comunidade onde está inserido o programa, o projeto? Eu acho que, e tem uma discussão, tu trouxe esses dois termos que para mim são bem importantes, porque já tem uma discussão, inclusive, sobre essa nomenclatura, de educação informal e formal. E aí tem uma galera, que está estudando e que está tentando trazer e reelaborando esse conceito para educação não escolar. Porque às vezes quando a gente fala educação informal e traz esses dois paralelos que parecem ser opositores, parece que a gente dá pouca importância para esse processo de educação que não acontece dentro da escola. Então, usar esse termo de educação não escolar também é para tentar valorizar mais o processo educativo, os processos educativos que acontecem fora do ambiente escolar, porque eles não são coisas que não são distintos, se complementam, Então, a primeira coisa que eu acho que é legal de pontuar, já que tu trouxe esses dois termos, é isso, E eu acho que eu sou também suspeita para falar, porque é um tema que perpassa a minha vida, porque eu cresci, e me formei em um ambiente também de projeto social e de educação de contraturno. Então, a minha profissão, as minhas escolhas, o meu caráter, toda a minha formação pessoal e profissional perpassou também as minhas vivências que eu tive num projeto social, Então, eu acho que ele é de extrema importância para quem participa, primeiramente, para as crianças, que tem a possibilidade, as possibilidades de ter acesso a um monte de coisas e ferramentas e conteúdos e convivência, enfim, que não teriam normalmente, porque a gente sabe que o recorte social dos projetos, ele existe, Os projetos sociais, eles acontecem tendo um público prioritário porque há necessidade de acontecer nesses lugares, Então, ele traz muito benefício, principalmente para quem participa, para a comunidade em si, que se organiza também a partir desse projeto, dos projetos que acontecem ali na comunidade, e para a gente, enquanto profissional, como educador social, educador nesses projetos, é um outro tipo de educação, É uma educação que está, como o Jean também comentou, que está ligado muito às nossas afetividades, à nossa sensibilidade, Que vai nos formando também enquanto pessoas a partir da nossa prática profissional, Então, para mim é fundamental, Acho que, na verdade, todo mundo que pudesse ter acesso à participação de um projeto de contraturno ou nesse molde que a gente está falando de educação social, acho que só vem a agregar na nossa formação humana, Que legal, com certeza. Eu acho que essa educação não escolar, ela também permite que seja uma educação mais personalizada, mais livre, que traz muito do carisma do profissional, do educador, Eu percebo muito isso quando a gente vai visitar as unidades, que cada atividade tem um pouquinho da identidade daquele profissional que está atuando ali. E essa identidade gera um engajamento, uma conexão com as crianças, seja ou até com adulto em outros projetos, como a São Rua, que também tem educadores sociais, é muito interessante. Gia, agora eu pergunto para ti o seguinte: a gente sabe que
o educador social, enquanto profissional, ele tem evoluído cada vez mais, né? Existem cursos hoje em dia que no passado já não existiam. A educação social hoje ela tenta cada vez mais se profissionalizar e trazer pessoas qualificadas, né? Conta um pouquinho assim da tua caminhada na rede, quanto tempo tá na rede, como é que é o teu trabalho lá no CRAS e como é que tu pensa essa importância da formação continuada assim para desenvolver o teu trabalho? Tá bom, vamos por partes. Eu sou educador, mas eu também sou artista. Que legal. E assim como a Patrícia, eu também participei de projetos sociais de contraturno escolar, que também formaram o meu caráter. Então, para mim, o processo da arte, com a ênfase em teatro, me tirou de um lugar que eu não posso imaginar aonde seria hoje. Mas eu sou muito grato com a efetividade desse projeto que me mostrou a arte. Então, um pouco desse encantamento de um lugar que eu cheguei, de onde eu vim, é um pouco que eu transmito esse encantamento para os meus educandos também, que é possível nascer nesses espaços, crescer, não que a gente migre para outros, mas a gente também poder transformar um pouquinho desses espaços mais restritamente a nossa casa, a nossa vizinhança. Então, para mim, o principal de tudo é a arte. Legal. Porque a arte por si só, não a arte como uma terapia, a arte para algum sentido. A arte, pela sua essência, ela é transgressora, transformadora, né? Ela dá protagonismo pra gente. E eu acho que ele perpassa um pouco disso. Eu tive uma experiência também com idosos, e tanto as crianças que eu trabalho, eu sou educador de referência do ciclo 1, de 5 a 11 anos, o teatro resgata a relação social dentro da turma, restabelece a hierarquia. Eu não sou mais o professor, mas eu sou aquele brincante que também estou em cena com eles. Com os idosos também tem esse caráter. Então essa aproximação afetiva vai escondendo esse caráter pedagógico e educativo, que é quando a gente vai para a escola, e não é uma crítica formal à escola, eu acho que ela é muito importante. Mas quando a gente vai para as artes, esse processo pedagógico ele fica de segundo plano. É muito mais a experiência e os afetos que perpassam. E eu acho que daí que gera a identificação, o retorno da criança para esses espaços, né? A conexão. Então a arte ela é fundamental assim, nesse processo de encantamento. A gente também sabe, né, as inúmeras críticas que a escola perpassa, sofre, né? Então o educador, quando ele tem esse encantamento, quando ele produz um encantamento, a gente vê que o trabalho é diferente. A relação com os educandos é diferente. E eu acho que o trabalho do Calabria perpassa muito disso. Tem a questão ali espiritual, mas também tem a arte do fazer, do manuseio. A gente tem muitas formações voltadas a isso. Então é um trabalho de continuidade. Eu estou há 1 ano e 4 meses, é um trabalho recente na rede como educador, dentro dessa trajetória. Mas já participei de inúmeras formações. E uma que foi muito importante, que é a comunicação não violenta, né? Que está super em alta. Como a gente aborda nesses espaços que a gente sabe que são mais desorganizados o contexto social, como a violência, o tráfico, e o quanto a comunicação não violenta vem na contramão do que é habituado nesses espaços, dessa cultura desse local. Então isso também é uma ferramenta da gente poder lidar com as crianças, com os surtos que também acontecem, que fazem parte do nosso cotidiano. A diferença é como a gente lida com eles. Fala um pouquinho mais dessa teatro, né? Teatro, a minha formação. Como é que é isso aí? Como é que é essa história? Então, eu comecei a fazer teatro, né, em projetos sociais. Eu vim do interior do estado, eu sou de Itaqui, e eu fiz um projeto da Brigada Militar durante 8 anos. Onde eu dancei, cantei, fiz coral, mas o que mais me chamou a atenção foi o teatro. E aí, por conta disso, eu fui fazer serviço social. Olha, não tinha nada a ver com conexão. Então, eu estudei uns semestres, mas eu vi que a minha expressão precisava ser trabalhada, não só o intelecto. Daí, eu decidi migrar para as artes, que é onde eu estudei. Depois fui para a Bahia, estudei como aluno especial na pós-graduação. Hoje eu estudo especialização em audiovisual. Então, o conhecimento vai trazendo ferramentas para a gente também trazer em sala. Aí as pessoas às vezes assistem as mostras, daí, como eu tenho uma experiência fora, tem algumas mostras, a gente experimenta, cria uma peça de 15, 40 minutos, e quando a gente mostra, as pessoas veem esse impacto. Não é um teatro formal, a gente não escreve um texto, você decora esse texto, você é o tal personagem, é experiência. A gente vai pegar, por exemplo, um monte de balão, vai encher, e vai se tornar aquele balão. Como que o corpo imprime aquela qualidade? Então as crianças já vão indo para outras realidades. E isso vai transformando esse caráter. E depois eu dou um sentido. Aquela chuva de balões é uma chuva de doces no trecho 5 da história.
Então a construção para eles está muito mais ligada à brincadeira e à diversão, ou do que à pressão do que eu ir decorar um texto e representar alguém. Então o meu trabalho com as artes e também o meu trabalho como educador é muito mais pela experiência e pela sensação, porque é mais inclusivo, né? A gente sabe como a gente enfrenta hoje, enfrenta, né? Parece que é uma coisa ruim. A gente sabe como a gente tem o acesso de pessoas com transtorno de espectro autista, a gente tem outras demandas também, que assim como a escola formal, nós também atendemos esses educandos. Então a gente precisa pensar uma pedagogia, uma didática que seja acessível, inclusiva. Então a expressão, a experiência é muito mais inclusiva do que a formal, a alfabetização, como a gente aprendeu. Sim. Né? Enfim, estive falando aulas aqui. Não, bem legal, eu acho que vocês apontaram algo bem interessante, que é essa ideia de transformar a própria comunidade, né? Eu acho que de não pensar em sair daquele espaço, que às vezes a gente pensa, nossa, ele está num lugar e a gente quer que ele saia. Não, a gente quer que ele seja protagonista, que ele transforme aquela comunidade e que eventualmente permaneça ali com os mesmos direitos, né? Que acesse a cidade, tudo a partir dali. Patrícia, nesse contexto, qual que é a missão de vocês no CRAS, enquanto educação social, né? Através do projeto, o que vocês almejam lá para os beneficiários? Eu acho que é algo que perpassa assim, o sentido de humanidade mesmo, assim, né? De valorização da vida daquelas pessoas, assim, né? Eu acho que a gente tem um contexto da assistência social, no modo geral, assim, que tem uma questão cultural que a gente meio que percebe que essas pessoas, e a gente inclusive está no nosso vocabulário termos, né, assim, que a gente tem como pessoas vulnerabilizadas, marginalizadas, e isso muitas vezes eu sinto que carrega um sentido de inferioridade, não nós, assim, no nosso trabalho, é justamente o que a gente quer transformar, né? Mas para pessoas externas a isso, que não percebem isso, carrega um sentido de inferioridade, que é isso que a gente quer transformar. A gente quer que essas pessoas que estão ali com a gente, suas famílias, a comunidade que acessa o nosso projeto, que vê o nosso projeto acontecendo, achem aquilo tão importante, tão potente, né, para a vida daquelas pessoas, que agregue valor, assim, né, e sentido para aquela comunidade, para aquelas famílias, né. Então é um sentido de pertencimento, de valorizar aquilo que eles mesmos produzem, né. Então o desenho, o trabalho que eles fazem, pra gente é importante, a forma como eles se comunicam e transmitir para eles que eles são importantes e que o que eles fazem é importante, que a pessoa deles é importante. Isso acho que é a nossa missão, né? Porque o mundo afora parece que coloca, né, essas pessoas em caixinhas, que é isso que me incomoda, esse olhar de inferioridade, sabe, de diminuição dessas pessoas. Então, acho que o nosso trabalho principal é isso, através das nossas metodologias, do teatro, né, das nossas conversas, dos atendimentos que a gente faz, eu particularmente, né, com as famílias, dos eventos que a gente faz com as famílias, transmitir que elas são importantes, que tudo que elas fazem tem um sentido importante, né, pra gente e pra sociedade, né. Acho que esse é o nosso papel principal, assim, né. E aí também conseguir auxiliar, né, no acesso a direitos, conseguir transmitir a cidadania, né, praticar a cidadania com eles, né, tem tudo isso que está dentro da tipificação do serviço que a gente executa, né. Eu acho que a gente também vai aos poucos entendendo que o nosso trabalho, né, e o que a gente faz, além de ter que fazer sentido e para essas pessoas que acessam, ele também faz sentido para a gente, né, que também valoriza o nosso trabalho no mundo, né? Porque a gente faz uma coisa importante também, né? Quando a gente percebe que aquela comunidade tá se sentindo importante e bem, que o nosso trabalho faz sentido para eles, faz sentido pra gente. Então é uma via de mão dupla, assim, né? E tem trabalho educativo ou é o serviço de convivência? Lá é o serviço de convivência que a Rede Calabria executa, mas a gente divide o espaço com o AMURT, né, que executa o ProJovem. Então, que bacana. A gente também tem uma convivência. Essa parceria, uma convivência,
É bem interessante. Como é que é a equipe ali? Quantos que vocês estão hoje ali no CRAS? 4, nós somos 4 pessoas. Aí também temos alguns educadores, o Cristiano, né, que é o oficineiro que nos auxilia com oficinas lá, né, mas do esporte, mas a unidade dele é aqui, né, na Vila Nova. Temos também o Camps, que também tem acontecido lá, a gente tem o monitor Douglas, que 2 vezes por semana contribui com a gente, mas a equipe que fica lá, né, diariamente somos 4, eu, o Jean, mais a educadora Tainá e a nossa colega auxiliar Neidinha. E aí também temos alguns trabalhos com voluntárias, então a gente tem uma rede bem bacana, e tem o pessoal do CRAS também, equipe PAIF, então é um fluxo de profissionais bem interessantes. Assim. E Gia, assim, tu falando, me surge justamente pela questão do início que a gente falava, que o educador tem que ter um carisma muito próprio, né? E o que tu destacaria para assim, escolher essa vocação, escolher ser educador social? Quais são os diferenciais que tu acha que precisa ter para ser um bom educador social? É complexo, né? Desafiador, né? Desafiador. Eu acho que principalmente o desejo de ser. Muitas vezes a gente não escolhe essa profissão, né? Ou muitos não escolhem, por isso que é uma profissão de grande rotatividade, porque não entendem o caráter social desse trabalho. Não é um trabalho que tu vai cumprir às 4 horas, 8 horas diárias e tu vai para casa tranquilamente. Não é um trabalho que é tranquilo, ele é muito gratificante. Eu, enquanto pessoa, posso dizer que renasci muitas vezes, vendo o renascimento e transformação das crianças. E eu acho que é um pouco disso, não é o fazer, mas eu também me autonutrir do meu próprio trabalho. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter a presença, estar ali, é dar uma escuta ativa que talvez a família não dê para aquela criança, que a escola não consiga também abarcar o que aquela criança quer dizer. Então eu preciso estar ali de fato, inteiro, para executar. Parece simples, mas é uma coisa muito complexa. Com certeza. De, sei lá, eu vou ajudar a atar o tênis, como se faz, ali pega o lacinho, pega as orelhinhas do coelho, a resolver um cálculo de matemática. Então eu perpasso esse lugar. As crianças também têm esse entendimento que às vezes me chamam de pai, mãe, vó, porque também eles estão entendendo e crescendo como eles me colocam naquele lugar. Tá, não é escola, mas parece escola. Então, quem é um educador social? O que é? Então, para eles também leva esse processo de entendimento, que no meu 1 ano e 3 meses, perpassa a dizer que para ser educador, precisa querer ser educador. Então, não é só uma questão ali de cursos, porque aí a gente vai falar sobre o subjetivo, né? Sobre cada um. E principalmente repertório. Tu tem que ler livro, tu tem que saber fazer um crochê, ou mexer no mar. Ou se tu não souber, ter o desejo de querer aprender aquilo ali. Porque eu acho que são essas ferramentas que vão fazer o nosso trabalho diferente. Ou chegar a um possível êxito, acho que êxito é a palavra difícil, mas chegar a um objetivo em comum. Que todos nós que trabalhamos ali, a gente tem um entrosamento e um objetivo em comum, que é um trabalho social. Não só assalariado, mas é um trabalho social. E também não é garantir o lugar no céu. É um trabalho social, ético, consigo, com a vida, como ser humano. Acho que as pessoas deveriam também entender um pouco disso. Eu acho que essa tua visão conversa muito com o propósito da Rede Calabria de acolher e promover vidas, né? A gente ter essa visão, além do trabalho por si só, e também ver essa promoção das pessoas, né? E para mim, me lembrando um pouco do passado, como educador social, remete que o vínculo é muito importante para trabalhar com as crianças, né? Essa conexão, isso é fundamental, né? E a gente só vai construir com essa escuta ativa, empática e estando aberto ali para as diversas possibilidades, né? Sim. E Patrícia, quando a gente pensa assim em educação social, a gente sabe que tem diversos desafios, né? As crianças chegam, cada um com a sua realidade, com as suas dores, né? E muitas vezes a gente não valoriza tanto o produto final da atividade, mas o processo, o aprendizado, né? Quais são os principais desafios que tu acha que tu encontra assim nessa área da educação social lá no projeto que vocês têm trabalhado? Desafios. Eu penso que é isso, assim, os desafios eles são diários em diferentes níveis, né?
o serviço, ele é um serviço de, por mais que ele não esteja na proteção especial, não esteja um serviço de alta complexidade, mas quem está na ponta, quem executa lá, eu acho que percebe que além da importância, o reflexo da forma como a nossa sociedade se organiza aparece ali, né? Então, é muito visível a desigualdade, né? A pandemia deixou um rastro muito grande, então a gente tem o desafio de lidar com as consequências ainda hoje, depois de, sei lá, acho que 2 anos ainda que a gente... Ainda hoje a gente tem... tá lidando com as consequências desse episódio, principalmente as consequências na saúde mental, né? Se nós adultos ficamos inteiramente mexidos com isso, as crianças então sofrendo ainda as consequências disso. Aí nós agora recentemente aqui em Porto Alegre a questão da enchente. Então assim, para além das questões pedagógicas, que como tu apontou, né, pra gente é muito importante que o processo faça sentido, né? Então a gente valoriza o produto final, que seja o produto final, né, qualquer, mas que o processo tenha sido uma experiência valiosa para aquela criança, para aquele usuário, para a gente é fundamental, né? Mas para além dessas questões mais pedagógicas, eu acho que lidar e tá aprendendo também, nós enquanto profissionais, a lidar com esses aspectos que todos esses eventos traumáticos trouxeram para nossa vida, tem sido o maior desafio, né? Então, buscar na essência do nome do nosso projeto, né, que ele é um serviço de fortalecimento de vínculos, de convivência, buscar ali se agarrar nesse objetivo para lidar com essas consequências da nossa saúde mental, que também afeta nossas questões motoras, físicas, cognitivas das crianças, né? Acho que tem sido o principal desafio do nosso serviço, acho que não só do CRAS, mas no geral, assim, né, das escolas também. Eu acho que cada região a gente sabe que tem uma particularidade, né? Mas esses desafios que tu colocaste realmente lembram as realidades, as diversas realidades que a gente acompanha, né? Sim. E o peculiar, assim, talvez particular da profissão de ser educador social é que, pelo menos parte, a maioria dos colaboradores, muitas vezes são da própria comunidade. E eu acho engraçado isso, porque às vezes a gente está caminhando e vê, aí, Sor, e olha pro lado, é um vizinho teu, muitas vezes, ou um conhecido que está participando do teu projeto ali, lembra de ti com carinho, né? Sim. Esses tempos, eu fiquei pouco tempo como educador, foram apenas 2 anos, né? Mas esses tempos eu vi um ex-aluno trabalhando, por exemplo, e a gente fica, Sor, que legal, com as suas atividades, ali ajudar e tudo. E aí ele nem não lembra do nome, eu não lembro o nome dele, porque faz muitos anos, mas a gente lembra um do outro e lembra que foi uma experiência muito legal, uma convivência muito bacana, né? Eu acho que era disso que tu falava, né? A presença, né? Se fazer presente, se olhar no olho, se reconhecer. E de marcar, né? Marcar nossa vida, assim. E eu acho que é um pouco disso que eu acho que também faz motiva o nosso trabalho, porque a gente viveu essa experiência, né? Marcou a nossa vida, a experiência que a gente teve, marcou positivamente a nossa vida, a experiência que a gente teve num projeto social. Então, é isso que a gente quer também que aconteça na vida das crianças. E normalmente marca, assim, normalmente marca. Normalmente é uma experiência que eu também vivo alguns episódios de ver ex-educandos já muito maiores, né, ou em outra fase da vida já, né, porque eu fiz com trabalho educativo, Sim. Então tinha já adolescentes com quase 18 anos, então hoje já estão trabalhando, né, já estão lá na Restinga também. E então isso é muito, muito legal de ver, assim, tu acompanhar também esse processo, conseguir rememorar e bacana, é muito gratificante. A gente vê, eles crescem muito rápido. Nesses tempos eu estava no mercado, eu morava na Restinga, no mercado famosíssimo, no Supercan, e vi um rapaz, um homem já, pra falar a verdade, né? E ele disse assim, e aí, Sora, como é que tá? Eu fiquei, quem é esse cara? E quando eu me lembrei, ele era um rapazinho que não tinha nem 1,5 m de altura. Ele já estava um homem já formado, né? Ali empreendendo, vendendo os seus produtos ali e tal, trabalhando, e eu, que legal. A gente trocou poucas palavras, mas aquele sentimento ali de satisfação, né? Sim. Que bacana. Esse episódio é uma homenagem, né, a todos os educadores da Rede Calabria, né, educadores sociais que fazem esse trabalho fundamental na vida das pessoas, né, coordenações e todos que estão envolvidos nesse projeto. E para a gente finalizar, a gente tem um quadro que é o quadro Obra de Pérola, que o padre Calabria dizia na biografia dele que as crianças eram as pérolas da obra, né, o tesouro da obra.
Então a gente convida que vocês possam trazer uma referência, seja bibliográfica, um filme, uma peça teatral, que vocês acharem necessário para, nesse contexto da educação social, para enriquecer um pouquinho quem está nos ouvindo, seja educando, seja educadores. Então eu vou lançar primeiro para ti, Patrícia. Porque acho que até a gente tem referências em comum. É que a gente compartilha muitas referências. Vamos revelar esse segredo. Eu e o Jean, a gente também, por ser, né, eu também tenho formação em teatro, então a gente tem uma proximidade com muitas coisas, inclusive trocamos muitas questões de livros e filmes. Eu gosto muito de indicar dois documentários, eu gosto muito de documentário. Aí tem um que é super famoso, que eu acho que inclusive muitos que podem nos ouvir já conhecem, que é Quando Sinto Que Já Sei, né? Que é um documentário que aborda lugares e metodologias pedagógicas insurgentes, assim, né? Que fogem um pouco dessa coisa mais formal que a gente conhece culturalmente. E também Tarja Branca, que é um outro documentário que ele aborda a questão do brincar, assim, então do quanto o brincar ele é importante na vida das crianças e também de todas as pessoas adultas, enfim. E livro, é um livro que a gente leu e discutiu muito, é o Ensinando a Transgredir, né? Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, que é um livro que a gente leu juntos e discutiu, conversou sobre isso. Que eu acho que é legal também para educadores e educadoras que acreditam numa educação transgressora que pode transformar vidas, assim, se abastecer dessa bibliografia. Legal. Filmes, eu gosto muito que, já não vou pro lado do documentário, eu vou para um lado mais literário, assim, eu gosto de um filme que se chama Indomável Sonhadora, que é de uma criança negra que após o furacão Katrina, ela vive num lugar muito pobre e aí ela salva o pai e o cachorro numa banheira. Eu acho que para mim a base do trabalho da educação social é um pouco disso. A gente vê uma miséria material, mas uma riqueza imaginativa. Da onde a gente acha que não tem cultura, surge um mundo novo, né? Que a gente às vezes está acostumado a reprimir o que se faz ou o que se pensa dentro desses espaços. E o livro, complementando, né, Bell Hooks também, tudo sobre o amor, mas ela vai trazer um questionamento sobre essa ideia de amor. O amor não como um sentimento passional, mas sim como uma prática, então incube responsabilidade. Então, nesse momento que a gente fala muito sobre amores... Não só romântico, né? Não só romântico. De amizade, afetivo, sim, como se dá esse lugar. Inclusive ela, como professora, ela parte sempre do contexto da educação, então ela fala de amor na educação, né? Inclusive ela cita que se a gente ama ou fala que a gente ama as crianças, a gente tem a responsabilidade de dar a garantia de direitos que elas precisam. Isso é demonstrar amor com as crianças. Então ela subverte essa ideia de um sentimento para uma prática. Muito bacana, acho que são elementos enriquecedores, né? E acho que de tudo isso também a gente ficou com essa ideia que legal que a gente pode conciliar a educação escolar com a educação não escolar, né? Inclusive um termo novo para mim. A gente participou de uma premiação há umas 2 semanas e eles usavam bastante esse termo, educação não formal, né? Então eu acho que é interessante trazer esse conceito para o debate também, né? Para a gente valorizar as nossas práticas cada vez mais, até porque o que não falta, como a gente teve mostra aqui, são formações, experiências, né? A literatura. Então a gente tem sim que valorizar o trabalho do educador social cada vez mais, né, que é muito importante. Ainda mais em regiões tão periféricas que é onde nós estamos mais presentes, né, bairros periféricos onde as pessoas precisam ter acesso à cidade, acesso à cultura e tudo mais, né. Sim, sim. Que legal. Valorizar o nosso trabalho, assim, e também deixar esse salve aí para todos os educadores, né. Parabéns a todos os educadores aqui da rede, e não da rede também, né, todos os educadores de modo geral. Acho que é um trabalho que necessário assim para a humanidade, assim, né? E é isso, acho que a nossa prática na educação social ela precisa ser valorizada mesmo, não é escola, mas é prática educativa, é educação, né? É muito estudo, é muito trabalho, então é isso. Com certeza. Povo, a gente agradece imensamente o tempo de vocês. O pessoal acaba não vê os bastidores, né? A gente teve vários problemas de áudio, de vídeo, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu gravar esse episódio especial para vocês. A gente agradece aquelas pessoas que vão assistir, se inscrevam no canal e mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Valeu! Valeu!